Olá, pessoal! Vamos então dar sequência à nossa aula de empregador. Nós já conhecemos o conceito do empregador, nós já conhecemos o grupo econômico, os requisitos do grupo econômico. Agora vamos saber o que é sucessão trabalhista. Sucessão trabalhista ocorre com a transferência da titularidade do negócio pelo titular primário, que é o sucedido, né? É quem foi sucedido, quem era o dono antes da sucessão, a um novo titular, que é o que está comprando a empresa, que é o sucessor, né? E aí, o sucessor, ele se torna responsável por todos os direitos e dívidas existentes. Então, numa sucessão trabalhista, quando ocorre transferência da titularidade do negócio, da propriedade, o sucedido, o primeiro dono, ele transfere tanto os direitos daquele negócio quanto as dívidas que aquele negócio tem para o sucessor, para quem está comprando. Quem compra a empresa não compra só a parte boa, compra também as dívidas, tá? Trabalhistas. Então, ó, tem dois requisitos para se configurar a sucessão trabalhista. Ó, a sucessão é válida com dois requisitos. Qual que é o primeiro? Transferência da unidade econômico-jurídica, né? Ou seja, transferência do negócio para outro titular. Primeiro requisito, transferir meu negócio para outra pessoa, para outro titular. Tá. Mas esse outro titular continuou com o meu negócio? Se ele tiver continuado, vai ser sucessão trabalhista. Se ele não tiver continuado, tiver fechado o negócio, não vai ser sucessão trabalhista. Então, o outro requisito é continuidade da atividade, né? Relação de emprego. Ou seja, se comprar o negócio e fechar, não será sucessão trabalhista. Então, quais são os dois requisitos da sucessão válida? Transferência do negócio para outro titular e continuidade da atividade. Ou seja, o sucessor tem que continuar com a atividade para se configurar a sucessão trabalhista. O artigo 10 da CLT prevê, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Isso é do princípio da continuidade da relação de emprego, tá? Despersonalização do empregador. Não importa o que está acontecendo com a empresa, se ela está sendo vendida, se está sendo alterada a estrutura jurídica dela, os contratos de trabalhos ali existentes poderão continuar a existirem, tá? A não ser que o novo empregador, o sucessor, não queira demitir todo mundo e contratar novos empregados. Mas, em regra, os empregados ficam, tá? Porque, como aprendemos com o conceito de empregador, o empregador tem a característica de ser impessoal, né? Há o efeito jurídico da despersonalização do empregador. Por quê? Porque não importa quem é o empregador, o importante é o empregado ter o caráter pessoal, é ser sempre aquele empregado. E o artigo 448 da CLT fala que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetarão os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, não vai afetar os direitos adquiridos, ou seja, tudo que os empregados têm continuarão a ter, porque às vezes chega um novo empregador e vai querer abaixar o salário de todo mundo. Não pode. Tem que manter todos os direitos adquiridos daqueles empregados, tá? A não ser que mande embora e contrate novos empregados com esses novos salários. Ou então deixe esses empregados, se quiser continuar, são ótimos empregados, e os novos vão ter essas novas regras. Mas direito adquirido dos empregados não são afetados com a alteração da estrutura jurídica. E nem os contratos de trabalhos ali existentes, tá? Mudar de propriedade ou de estrutura jurídica também não afeta os contratos de trabalhos ali existentes, tá?
Ó, o empregado está ligado à PJ da empresa, não à pessoa física do empregador. Então, o empregado ele é ligado à empresa, àquela atividade do empregador. Não é ao empregador, a figura do empregador em si, em regra. É a atividade. Então, não importa quem que está ali na figura de empregador. O empregado vai continuar prestando o serviço dele normalmente. O que fala a OJ 261 da SDI 1 do TST, que tratava de banco, sucessão trabalhista? Essa OJ 261 falava, né, ainda fala, mas depois veio já um artigo e consolidou essa OJ, falava exclusivamente de banco essa OJ. As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão trabalhista. Então, essa OJ falava que se o banco foi vendido para outra pessoa, para outro banco, todas as obrigações que tem nesse banco, trabalhistas, né, direitos, deveres, vão junto para esse banco novo, para esse novo banco. Então, esse banco que comprou, esse banco que está comprando esse outro banco, leva tudo. Então, vai ser de responsabilidade do banco novo, tá? Então, é isso que está falando, que obrigações trabalhistas do banco vendido é de responsabilidade do banco que está comprando, do sucessor. Veio o artigo 448-A e trouxe isso positivado, ou seja, regulamentou essa OJ, né? Não que a OJ não vale, mas a OJ era simplesmente para bancos, podia-se fazer uma analogia, claro, né? Se fosse outro ramo de trabalho, né? De atividade econômica. Mas isso fez com que a OJ se firmasse ainda mais, virou lei. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448, citando os artigos que nós já lemos. Então, caracterizada essa sucessão empresarial prevista nesses artigos, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, ou seja, para o antigo empregador, vão ser de responsabilidade do empregador novo, ou seja, do sucessor, ok? Então, consolidou tudo. Se tiver uma sucessão trabalhista e tiver crédito trabalhista, o empregador antigo estava devendo crédito trabalhista para os empregados, o empregador novo que comprar, o sucessor, vai assumir todas essas obrigações e pagar todas as obrigações trabalhistas, inclusive aquelas contraídas na época que os empregados trabalhavam para o antigo empregador, tá? Mas isso é só se não for má fé. Se o sucedido não teve má fé de passar o negócio para o sucessor. Porque se ele passou esse negócio para o sucessor de má fé, ele vai responder de forma solidária, tá? Vamos ver isso no artigo 448-A, parágrafo único. A empresa sucedida, ou seja, o antigo empregador, ele responde solidariamente, sem benefício de ordem, com a sucessora, com o novo empregador, quando ficar comprovada a fraude na transferência. Ele transferiu aquele negócio porque ele não queria pagar ninguém mesmo. Então, isso daí faz com que ele responda solidariamente aos créditos trabalhistas de antes, que ele deixou de pagar antes, tá? Mas, em regra, quem responde é o sucessor. Tudo, por tudo. Comprou, compra as coisas boas e as ruins, tá? Dívidas e lucros. Mas, se for má fé, né, por fraude, essa sucessão, aí o sucedido responde junto com o sucessor, ou seja, o empregador antigo vai responder junto com o empregador novo pela aqueles créditos que ele deixou de pagar de má fé, tá? Agora, eu quero explicar para vocês essa OJ 411 do TST da SDI 1,
que fala da sucessão trabalhista quando a empresa, né, adquirida pertence a grupo econômico. A responsabilidade solidária do sucessor por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, inexistência. O que fala essa OJ? Vamos ler e eu vou explicar. Ó, o sucessor, ou seja, aquele empregador novo que compra a empresa, não responde solidariamente, ó, porque vocês lembram que no grupo econômico, todas as empresas que fazem parte do grupo econômico têm responsabilidade solidária. Se o grupo econômico ABCD tem lá na empresa B um empregado que não teve uma verba trabalhista paga e ele entra na justiça, ele não necessariamente tem que entrar contra B, executar a B. Ele pode executar a C, a D, porque é grupo econômico, a responsabilidade solidária, né? Segundo o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Então, em regra, no grupo econômico há responsabilidade solidária. Mas, e se nesse grupo econômico, né, do grupo econômico A, B, C, D, e se a empresa A é vendida a uma sucessão trabalhista? Nesse caso, o sucessor, ou seja, o empregador novo que está comprando a empresa A, não vai responder de forma solidária por débitos trabalhistas de empresa que ele não adquiriu, ou seja, sabe, nesse grupo econômico, o empregador novo está comprando a A, mas a A faz parte do grupo econômico, então, em regra, ele responderia por débitos trabalhistas da B, da C e da D. Só que nesse caso, como é sucessão trabalhista, ele não vai responder pela empresa B, C e D, pelos débitos da empresa B, C e D. Ele responde só pelos débitos daquela empresa que ele comprou. Quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ou seja, se a empresa B, C e D do grupo econômico for solvente, puder pagar, quem responde é elas. Não pode o empregador o empregado que está sem receber executar a empresa A que acabou de ser comprada por outra pessoa e nem sabe o que está acontecendo. Tem que executar quem já está lá no grupo econômico há mais tempo, com o mesmo empregador há muito tempo. Mas, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. Ou seja, se na sucessão acontecer de uma má-fé, uma fraude, de todos os créditos trabalhistas, todo o dinheiro que tem na B, na C e na D vai para a empresa A. E aí a empresa B, C e D fica totalmente quebrada. E aí vende essa empresa A para outra pessoa, justamente para não pagar ninguém, né? Nenhum empregado. Nesse grupo econômico, A, B, C, D, tudo que tem na B, na C e na D, de crédito, de tudo, tudo, todos os ativos passam para a empresa A. E aí a empresa A é vendida. E aí, em regra, o sucessor empregador novo não vai responder pelos débitos da B, C e D, né? Mas aí é má fé. Aí responde. Por quê? Porque de propósito a B, a C e a D ficou insolvente, ficou sem poder pagar ninguém. Então aí nesse caso é má fé. Aí a empresa A vai responder. Entenderam? Então, ó, em regra, no grupo econômico, há responsabilidade solidária. Então, se tem a empresa A, B, C e D do grupo econômico, todas elas respondem de forma solidária por créditos trabalhistas. Se essa empresa, Se essa empresa A é vendida, ó, tem empregador novo e a empresa A se transformou na empresa X, tá? Agora é a empresa X. E aí, essa empresa X tem um dono novo, né? A A não existe mais, continua fazendo parte do grupo econômico. Mas só essas empresas aqui, B, C e D, têm responsabilidade solidária. Essa empresa nova aqui, X, não vai responder por créditos trabalhistas de forma solidária da B, da C e da D, porque acabou de chegar, essas empresas estão solventes, então eles que se resolvem entre si. A não ser que tenha havido má fé
E todos os ativos, todo o dinheiro dessas empresas aqui tenha vindo para essa empresa X de má fé, essas empresas tenham ficado insolventes justamente para não pagar ninguém. E aí, como na regra não executa essa aqui, né, pelo crédito dessas aqui, aí então passa para a empresa que não pode ser executada por causa da sucessão trabalhista. Negativo. Então, se teve má fé e todo o dinheiro dessas empresas foi para esse aqui, então executa essa aqui, né? Uma hipótese de exceção. É isso que fala essa OJ. E o sócio retirante? O sócio retirante é o sócio que se desliga de uma empresa, né, ao ceder ou vender a totalidade das suas cotas de uma sociedade. É o ex-sócio, é o sócio que sai da sociedade. Ele vai responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas da sociedade que ele participou, só em relação ao período em que figurou como sócio, né? A partir do momento que ele saiu como sócio, ele não responde por mais nada. Mas isso daí ele responde só por 2 anos após a saída dele da sociedade, ó, somente ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Passou mais de 2 anos, não responde por mais nada, mesmo sendo verba trabalhista da época que o sócio retirante era sócio. Então, ainda tem o benefício de ordem, que aí eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Então, o sócio retirante é aquele sócio que, ó, acabou, não é sócio mais, é o ex-sócio. É o sócio que se retirou da sociedade, do negócio. Ele não tem responsabilidade solidária com os outros sócios, com a empresa, em relação às verbas trabalhistas na época que ele trabalhava. Em regra, porque se for má fé, igual na hipótese de sucessão trabalhista. Quem responde é o sucessor, mas se tiver má fé na sucessão, o sucedido também vai responder junto com o sucessor de forma solidária. Sócio retirante é a mesma coisa, que sai da sociedade, beleza? Você vai responder pelas verbas trabalhistas, pelas obrigações trabalhistas, de forma subsidiária, ou seja, com benefício de ordem, primeiro executa a empresa devedora, depois os sócios atuais, depois o sócio retirante, e ainda assim, somente em relação às verbas trabalhistas da época que ele foi sócio e somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, saída do sócio, tá? Passou de 2 anos, não responde por mais nada, nem de forma subsidiária. Então, vamos ver a letra da lei nisso. Isso está previsto na CLT no artigo 10A. Ó, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, apenas ao período em que figurou como sócio, e somente em ações ajuizadas até 2 anos. 2 anos. Depois de averbada a modificação do contrato, presta atenção nisso aqui que eu tô falando, ó, depois de averbada a modificação do contrato, ó, em ações ajuizadas até 2 anos, mas qual que é o marco de contar esses 2 anos? Depois de averbada a modificação do contrato, tem questão que cobra isso. E aí é questão que tá tudo certo, só muda isso. Só muda o marco que começa a contar. E aí você não prestou atenção nessa parte do artigo, você não sabe e a gente costuma injusto na errada. Então, é depois de averbada a modificação do contrato. Observada a seguinte ordem de preferência. Ó, é subsidiário, né? Então, tem ordem de preferência. Quando é solidário, não tem, é qualquer um que é executado. Mas o sócio retirante é subsidiário, então qual que é a ordem de preferência? Primeiro, executa a empresa devedora. Primeiro é a PJ. Primeiro vai na empresa. Depois vai nos sócios. Só que primeiro vai nos sócios atuais. Depois que vai nos retirantes. Então, ele é o último a ser cobrado, tá? Então, e é também só até 2 anos depois que ele sai, que é a verba sua saída, né? Essa modificação do contrato de sociedade. E é só no período que ele figurou como sócio. Então, isso é o que está previsto no artigo 10A da CLT. Então, ó, e na hipótese de fraude? Comprovada a fraude,
na alteração societária decorrente da modificação do contrato, ou seja, o sócio saiu para fugir mesmo das verbas trabalhistas. Se for comprovada essa fraude na alteração societária, o sócio retirante vai responder de forma solidária com os demais sócios. Ou seja, sem benefício de ordem. Tudo isso aqui, ó, não vai seguir. É de forma solidária. Então, parágrafo único desse artigo 10A que prevê isso, ó. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais sócios quando ficar comprovada a fraude nessa alteração societária, tá? Então, é solidário se for fraude, mas em regra responde de forma subsidiária. Pessoal, então vamos dar uma pausa para depois nós conhecermos os poderes do empregador. Depois nós vamos ver alguns dispositivos que diz respeito a CTPS do empregado, quais são as obrigações do empregador em relação à carteira de trabalho do empregado. Depois vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos para o próximo bloco. Não deixe de assistir o próximo bloco. Tchau, tchau!